Bom dia, né? Eu sou o professor Rodrigo Rodrigues. Vamos começar o estudo da unidade 2, né, do livro Diversidade da Vida Microscópica. Começar a falar um pouco sobre é, os protozoários, né? E organizando sempre uma espécie de roteiro de estudo, destacando somente os tópicos, para o aluno saber o que ele tem que estudar no final, quando ele for assistir o vídeo. Então, começando, né, nós temos que os protozoários, eles são seres unicelulares e heterotróficos, né? Ou seja, são formados por uma só célula e obtêm energia por meio de alimentos vindos do meio externo. Então, para começar, nós temos que os protozoários são unicelulares e heterotróficos, né? Ou seja, unicelulares são constituídos de apenas uma célula e heterotróficos não produzem seu próprio alimento, dependem de outros organismos para se alimentar e sobreviver, né? Temos também que a maioria dos seres protozoários, né, vivem em ambientes aquáticos. Já podemos colocar aqui, vivem em ambientes aquáticos, né? Podendo também ter alguns seres, né, que habitam terra úmida ou lama, mas eu não vou colocar, já é muito. Eu acho que ambientes aquáticos já é o suficiente para entender essa parte, né? Há espécies, né, adaptadas para a vida parasitária, né, que provocam doenças em animais, inclusive no ser humano, né? Falando aqui um pouco da reprodução dos protozoários, vou colocar aqui logo, reprodução dos protozoários, né? Nós temos que ocorre por fissão ou divisão binária, né, no qual sua célula cresce, se divide em duas, cada qual com a mesma característica da original. Eu vou fazer um pequeno esquema aqui só para representar como que ocorre essa divisão binária das células dos seres protozoários, né? Então, vou fazer aqui de vermelhinho, ó, uma pequena célula, né? Isso aqui é o nosso protozoário. No processo de divisão dele, o que vai ocorrer é o seguinte: ele vai crescer, né? Então, ele está crescendo, né? Cresceu mais um pouco. O que eu quero que vocês entendam é que suponham que aqui, ó, ele tenha o dobro do tamanho que ele tem aqui. Então, o que vai acontecer? Quando ele chegar no dobro do tamanho, ele já pode se dividir em duas novas células, né? Do mesmo tamanho da original e com suas mesmas características. Vamos caracterizar como assim, professor? Características. Vamos supor, por exemplo, que a primeira célula original, que é essa, seja vermelha. Então, as duas células originais da divisão têm que ser vermelhas e aí do mesmo tamanho da original. Essas duas células aqui com um efeito em cadeia. Elas vão continuar se multiplicando, elas vão continuar crescendo, né? Fazer só mais um pouquinho de esquema, continuar crescendo. Colocar um pouco aqui, pronto. E vão continuar se dividindo em mais células, né, com as mesmas características da original e com o mesmo tamanho. Isso aqui é um efeito em cadeia, porque todas essas células aqui que foram geradas da divisão dessa célula vão continuar se dividindo por inúmeras e inúmeras vezes, até que esse protozoário morra ou desapareça. Isso é o que ocorre na reprodução. Continuando aqui nosso slide, nós vamos falar um pouco sobre doenças causadas por protozoários, né? Como já foi falado, que existem alguns que se desenvolveram para
captar de forma parasitária, né? No caso, nós temos algumas doenças que são causadas por usuários, como, eu vou listar aqui, a doença de Chagas, outra que é muito comum também é a amebise, outra a giardíase, e para finalizar, a malária. Onde agora nós vamos falar, né, sobre cada uma delas, né, para finalizar nossa aula. Nossa segunda aula. A doença de Chagas, né? Vou mudar a cor aqui para destacar os pontos. A doença de Chagas é provocada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, né? Onde é transmitido pelo inseto chamado barbeiro, né? Que tem esse nome porque costuma picar as pessoas no rosto. Barbeiro é um inseto que transmite esse protozoário aqui, que é transmissor de Chagas. O protozoário, né, que está nas fezes do inseto infectado, no caso o barbeiro, passa para o ser humano quando essas fezes entram em contato com o local da picada. Então, o que ocorre? O barbeiro vai lá, pousa no seu rosto, pica o seu rosto. No momento que ele pica o seu rosto, ele elimina fezes. O que vai causar a transmissão da doença para o seu organismo é se essas fezes entrarem em contato com o local da picada. Ou seja, ele picou e as fezes entraram em contato com o local da picada, você automaticamente não, porque pode existir chance que você não seja infectado, mas na maioria das vezes, 99% das vezes, você vai ser infectado pela doença a partir do momento que isso ocorrer, né? Então, nós podemos dizer que a transmissão ocorre, né? O protozoário está localizado nas fezes. Continuando, nós temos que ou existe outras formas de contrair essa doença, né? Por exemplo, por meio do contato com alimentos, né, infectados, pelo protozoário. No caso, o barbeiro foi, pousou no determinado alimento, vamos supor uma fruta, uma maçã. Depositou suas fezes ali, o protozoário vai estar em contato com aquela maçã, você vai e ingere a maçã, você vai estar entrando em contato com o protozoário, colocando ele no seu organismo. Então, você vai contrair a doença, né? Uma vez no organismo, esse protozoário ele se instala no músculo do coração, causando vários problemas nesse órgão. Então, o protozoário se instala, né, no músculo do coração, onde ali ele causa vários danos ao músculo do coração. Por isso que doença de Chagas é mortal na maioria das vezes. Continuando, vamos falar um pouco sobre a amebis, né, que é causada pelo protozoário Entamoeba stolifica. Errado aqui. Stolifica. É um tipo de protozoário que está presente na água. Então, ponto importante, né? Está presente na água. Presente na água e em frutas. Ou seja, a transmissão pode ocorrer da mesma forma que a doença de Chagas, né?
né? Uma vez ingerido, ele age como parasita no intestino humano, né? Provocando lesões na sua parede. Então, provoca lesões na parede do intestino. E tem como principais sintomas, né, diarreias com sangue. Então, esses são os principais pontos a destacar sobre a memíase. Continuando, vamos falar um pouco sobre as giardias, né? Que é outro protozoário que pode ser adquirido por meio de água e frutas contaminadas. Água e frutas contaminadas, né? Ele é causado pelo protozoário conhecido como Giardia lambia, né? Que é o causador da doença. Essa doença tem como sintomas, né, diarreias acompanhadas de dores no abdômen. Vou colocar aqui embaixo. Bom, para finalizar essa nossa terceira aula, no caso, terminar falando sobre a malária, né? Que é outro exemplo de doença causada por protozoário, onde o seu agente causador é o Plasmodium vivax. Aqui ele é Plasmodium vivax, mas a gente conhece principalmente como simplesmente Plasmodium, né? Que é transmitido pela picada de como chama? Né? De um mosquito, né? Que é chamado de mosquito prego. Pernilongo, conhecido como mosquito prego, né? Pela picada desse mosquito. O protozoário, ele fica principalmente no sangue, né? Localizado no sangue. Localizado no sangue do indivíduo. Vou parar aqui. No sangue do indivíduo. E no qual libera substâncias tóxicas, né? Que provocam, como principais sintomas, febre e mal-estar. Bom, então, essa foi a nossa aula. Finalizamos por aqui e continuamos na próxima.